Senador Dário, eu agradeço ao senador Paulo Rocha. Estava escutando o discurso importante da senadora Rose de Freitas. Eu vim também falar sobre isso, senadora Rose de Freitas. Eu tenho uma segunda morte da Marielle aí. Assassinaram a Marielle e o Anderson, um crime duríssimo, político, e agora preparam uma segunda morte simbólica. A morte de Marielle foi um atentado político. O assassino pretendeu matar mais do que o corpo físico de Marielle. Também pretende alvejar o corpo simbólico. No Brasil, cresceu um perigoso vírus. Grupos de pessoas pretendem romper as normas básicas da civilização. Esse segundo assassinato simbólico está em pleno curso. Quem são os assassinos simbólicos de Marielle e de Anderson? Em editorial, que eu peço que seja transcrito nos anais, o jornal É o País nomeia alguns dos personagens e suas suspeitas atitudes. Jair Bolsonaro, fala o jornal É o País, não se atreveu a dizer uma palavra depois do assassinato político que comoveu o país. Segundo assessores, não quer falar para não ser polêmico. Fale, senhor Bolsonaro. O silêncio é a arma dos covardes. Fale, senhor candidato. Explique por que não condenar o crime de uma política democrática. Eu não sei os motivos racionais ainda do assassinato, da execução. Agora, com certeza, eu digo uma coisa. Aqueles que atiraram na cara de Marielle tinham ideologia ali por trás, que defender direitos humanos era defender bandido. Atiraram com raiva. Todos esses que constroem esse discurso de ódio foram pouco cúmplices dessa execução de Marielle. Nada mais vai nos surpreender nesse senhor Bolsonaro de termos visto algumas semanas antes, posando com o cartaz Direitos Humanos, esterco da vagabundagem. Teve essa base ideológica. O MBL, em sua habitual mistura de ousadia e ignorância, lança uma teoria destinada a revolucionar a ciência política. Segundo o MBL, todos os assassinos, todos os assassinatos, absolutamente todos, são políticos. O pior é que, em seu afã de levantar todos os dias uma trincheira, se prestaram a agir como veículo para espalhar uma série de mentiras que, além de manchar a memória da vítima, servem, no fundo, de justificativa para o seu assassinato. O álibi dos difamadores é simplesmente compartilhar mentiras alheias, fisgadas nas redes. Esse é o álibi dessa incrível desembargadora, Marília Castro Neves, do TJ do Rio de Janeiro. A desembargadora disse que Marielle estava engajada com bandidos, não era apenas uma lutadora. A tal Marielle descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores, que seriam do Comando Vermelho. Aqui, novamente, senador Dário, quero chamar a atenção do editorial do jornal É o País. Essa cobertura internacional é uma cobertura muito melhor do que o que está sendo feito pela imprensa aqui no Brasil. Diz o editorial do É o País: depois do que aconteceu nos últimos dias, fica mais claro do que nunca que não se trata de uma batalha entre direita e esquerda, nem de governo contra oposição. A reação majoritária, acima das diferenças ideológicas, foi própria de uma sociedade democrática como a brasileira. Mas há outra corrente que percorre o país há tempo e que propõe um dilema que vai muito além do jogo político habitual: a civilização ou a barbárie. Hoje, aqui mais cedo, também trouxe a posição dessa desembargadora Marília Castro Neves, que postou críticas a professores com síndrome de Down. Amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down.
dia 21 de março. Foi uma vitória conquistada há 5 anos atrás, por iniciativa do governo brasileiro, na Organização das Nações Unidas. Estava lá na criação desse dia, que virou o Dia Internacional. Essa desembargadora Marília Castro Neves diz o seguinte, ao se referir à professora Débora Seara, primeira professora com síndrome de Down no país, fez uma carta em resposta à postagem preconceituosa da desembargadora Maria Castro Neves. Eu já li isso hoje à tarde. Eu não vou ler novamente, porque eu li essa carta vergonhosa dessa desembargadora e eu não quero ler novamente. O tamanho do desrespeito, eu falo aqui como pai de uma criança de 7 anos que tem síndrome de Down, mas eu quero sim ler um trecho da resposta da professora aqui para essa desembargadora. Eu ensino muitas coisas para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a quem mais precisa. O que eu acho mais importante de tudo, isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. Ela fez uma carta aqui de próprio punho. Uma carta belíssima, sem um erro de português. Mas foi uma grande resposta, porque a Débora Araújo tem 36 anos, trabalha há 13 como professora auxiliar, em uma escola particular de Natal, escola particular. Ela é ainda autora do livro infantil chamado Débora Conta Histórias. Por ser considerada exemplo no desenvolvimento de ações educativas no país, ela recebeu em 2015 o prêmio Darcy Ribeiro de Educação em Brasília. A desembargadora Marília Castro Neves já havia se envolvido em uma polêmica na última semana que eu citei aqui, com a vereadora Marielle Franco. Agora, por causa dessa postagem, uma representação contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio foi protocholada no Conselho Nacional de Justiça. E eu, sinceramente, senador Dário, eu espero que o Conselho Nacional de Justiça seja rigoroso, tome uma decisão firme, porque isso aqui não pode ser uma desembargadora. Que irresponsabilidade! Eu fico pensando, que justiça é essa que a gente está vivendo aqui? E Vossa Excelência hoje, senador Dário, falou aqui muito bem sobre a necessidade de uma intervenção social, de mais investimentos em educação, de mais políticas públicas para a juventude. Eu quero trazer alguns dados para Vossa Excelência aqui. Tem um estudo feito pelo IPEA, professor Daniel Cerqueira, que diz o seguinte: cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, há uma diminuição de 2% da taxa de assassinatos nos municípios. O estudo do IPEA. As chances de homens com menos de 7 anos de estudo sofrerem homicídios são 15,9 vezes maiores do que aqueles com nível universitário. Tem mais, para reforçar o discurso de Vossa Excelência. Aumento de 1% na taxa de desemprego dos homens jovens, 15 a 29 anos, contribui para aumento da taxa de homicídio no município em questão de 2,5%. Ou seja, 1% a mais de desemprego, 2,5% a mais de homicídio disso. Há uma correlação aqui direta. O Rio de Janeiro foi um dos estados que mais sofreram com o aumento do desemprego nesses últimos 3 anos, de acordo com a pesquisa do IBGE. O número de desempregados saltou de 494 mil para 1,2 milhão de desempregados, uma alta de 157%. Eu chamo a atenção que uma boa parcela desses números estão ligadas ao fim da política de conteúdo local, que destruiu a indústria naval, que cresceu ali junto com o setor de petróleo e gás. Tem mais, reforçando o discurso de Vossa Excelência, falando
da política do próprio Bolsa Família. O aumento de renda da família e do adolescente reduz o incentivo à necessidade desses jovens se envolverem em crimes por motivação econômica. E aqui também o estudo do IPEA apresenta vários números. Eu, senador Dário Berg, quero encerrar dizendo que Vossa Excelência fez um pronunciamento correto. Eu fico vendo agora o general Braga Neto, que foi nomeado interventor no Rio de Janeiro. Ele disse que precisava de 3,1 bilhões de reais. E esse governo que está aí falou em 800 milhões. Depois de 1 bilhão, 3,1. 1 bi só para pagar salário atrasado. 600 milhões para pagar fornecedores atrasados. E 1,5 bi para começar a fazer custeio e investimento. Eu sempre, desde o começo desse processo de intervenção, disse que essa política de austeridade econômica, de ajuste fiscal, estava agravando a situação. No Rio é isso, salários atrasados, carros sem manutenção. E eu vejo que nem no momento como esse, de aperto, esse governo modifica sua política de austeridade fiscal que está expressa naquela emenda constitucional número 95. Eu encerro dizendo que não tem sido fáceis esses dias. Tudo que a gente viveu, tudo que viveu no Rio de Janeiro, a execução de Marielle e Anderson, essas declarações aqui, que envergonha, eu fico pensando, que país é esse que, nas elites, acima de 10 salários mínimos, quem lidera a pesquisa de opinião do país é Jair Bolsonaro. No povo, não. O Lula está dando, tem mais do que o dobro do Bolsonaro. Mas eu fico pensando, que elite é essa? Que defende isso aqui? Que aplaude coisas irresponsáveis como essa? Que não tem o mínimo sentimento de civilidade? É muito grave o que a gente está vivendo, senador Dário. Eu, quando vejo toda essa campanha de ódio feita, e fico olhando, puxa, e agora com o presidente Lula? Eu encerro dizer que com o presidente Lula, eu fico olhando declarações, inclusive da presidente do Supremo Tribunal Federal, falando que não pode haver casuísmo. O casuísmo é justamente porque é o Lula, porque hoje tem uma nova maioria no Supremo Tribunal Federal. Mas o Lula também é vítima desse processo, que é um processo que não aceita que o povo brasileiro tenha protagonismo, não aceitam jovens negros moradores das periferias, não aceitam o que Lula representa, o que Marielle representa. A denúncia da Marielle, eu fico vendo como querem pasteurizar o que significa Marielle. Uma mulher que lutou e defendeu posições extremamente avançadas, disse que essa política de guerra às drogas não adiantava nada, dizia que era necessário reformar as polícias, porque não bastava apenas a operação militar. Nós vamos encontrar forças nesses exemplos para resistir e para lutar. Esse golpe nós vamos derrotar, como derrotamos o golpe militar que houve lá atrás, em 64. Na próxima semana, dia 28 de março, vai fazer 50 anos do assassinato do estudante Edson Luiz no calabouço, no Rio de Janeiro. A partir daquele 28 de março, começou a haver um processo de resistência. Tivemos a passeata dos 100 mil, é claro que depois teve os 5, mas eu não tenho dúvida também que, em outro março, 50 anos depois, a luta de Marielle vai fazer novos lutadores surgirem nesse país para defender a democracia, para defender a inclusão do povo negro que é massacrado, porque, como falou o senador Dário Berg, 77% dos jovens assassinados são assassinados, em média, 30 mil jovens por ano. 77% são jovens negros que estão morrendo nessa guerra, nas mãos da milícia, do tráfico, de uma polícia completamente despreparada. Senador Dário Berg, agradeço a Vossa Excelência. E hoje, nesse horário, já deve ter tido a missa de 7º dia da Marielle, ou está havendo nesse momento.
está havendo nesse momento, num outro dia de mobilização, porque as mobilizações têm sido cotidianas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, porque a Marielle simboliza isso, essa profunda exclusão, esse extermínio que no relatório que apresentei na CPI sobre extermínio de jovens, classifiquei, na verdade, como genocídio da juventude negra brasileira. Muito obrigado.